Paz do Senhor Jesus, irmãos. Gálatas capítulo 1, a partir do verso 6. Agradeço aos irmãos que oraram por nós. Foi uma viagem maravilhosa. Gálatas capítulo 1, versículo 6 até o versículo 12. Bendito o nome do Senhor. É um lugar, o norte do país é um lugar bom, muito quente, mas um lugar de muitos irmãos firmes com o Senhor Jesus. Diz então a palavra: maravilho-me de que tão depressa passasseis daquele que vos chamou a graça de Cristo para outro evangelho, o qual não é outro, mas alguns que vos inquietam e querem transtornar o evangelho de Cristo. Mas ainda que nós mesmos, ou um anjo do céu vos anuncie outro evangelho, além do que já vos tenham anunciado, seja amaldiçoado, anátema. Assim como já vô-lo dissemos, agora de novo também vô-lo digo, seja, se alguém vos anunciar outro evangelho além do que já recebeste, seja, porque persuado eu agora o homem ou a Deus, ou procuro agradar aos homens? Se estivesse ainda agradando aos homens, não seria servo de Cristo. Mas faço-vos saber, irmãos, que o evangelho que por mim foi anunciado não é segundo os homens, porque não recebi nem aprendi de homem algum, mas pela revelação de Jesus Cristo. Levante as mãos para os céus. Diga comigo: Senhor Jesus, a tua palavra é a vida, a tua palavra é a minha força, a tua palavra é a minha vitória. Eu creio, Senhor, eu creio na obra do teu Espírito Santo. Amém. Sentam, meus amados, sentam. Meus amados, esse texto sagrado mostra que evangelho não é a mesma coisa. Evangelho não é um apanhado de doutrina de A ou B. Evangelho não é uma prática comum que você aprende uns com os outros, mais ou menos assim. Eu recebi do João, o João passa para mim, eu passo para o Antônio e nós vamos essa prática. Evangelho não é isso. Evangelho é a experiência de Deus com cada um de nós. Cada um de nós temos uma experiência com Deus. Portanto, Deus fala individualmente. Eu não estou dizendo que Deus não fala coletivamente, Ele fala sem dúvida, mas Deus especificamente, quando Ele quer falar algo muito particular, Ele fala com cada um. Eu gosto de um hino de Feliciano Amaral que ele canta assim: eu andei a sós com Cristo em divina comunhão. Ele canta esse hino mostrando que muitas vezes é você sozinho com Deus. Não foi à toa que em algum momento Jesus separou um ou dois daqueles a quem ele amava e saiu fora, e ali ele manifestou sua graça. Oh, irmão, como é gostoso a comunhão com o Senhor. Esse aprendizado você com Deus. Mas hoje o Evangelho é um apanhado de coisas
Os hinos que se cantam por aí, quase todos eles são iguais. É uma batucada só, é uma mistura só, é uma letra só de confusão. Eu tenho falado com os irmãos, procure selecionar. Faça um garimpo para tirar alguma coisa que presta. Tem coisa boa? Tem. Mas é necessário cuidado para você saber qual é a letra e do que se trata. Tinha um certo hino que cantava aí, um dia vocês me viram na miséria, agora eu estou no pódio, agora eu estou em cima e você lá embaixo. Um dia você riu de mim, agora você chora, mais ou menos assim. Como se fosse uma verdadeira vingança. Agora chegou a minha hora de vingar. Cristianismo não é isso, meus amados. Cristianismo é algo que se faz para que o nome do Senhor seja glorificado. Nós precisamos ter um cuidado absoluto com isso. Evangelho não é a satisfação de um povo. Eu estava lá em Manaus e a gente passa em cada esquina, tem uma igreja aí, e igreja com multidão. Ninguém lá importa com questão de Covid. Ali tem. E aquilo é uma multidão de gente nas ruas, nas igrejas. Aí é a batucada. Aí eu vou passando numa igreja. Ontem, quando eu vinha pegar o voo, era já 11 horas, eu vi uma luz escura dentro daquele. Eu perguntei para o irmão, isso é um clube? Ele disse, não, é uma igreja. Eu disse, não, dá uma olhadinha, a luz negra. Ele disse, não, é a igreja. É que eles têm agora um momento de reteté. Eu disse, ai, Jesus. Então a gente percebe que as igrejas vivem isso. Cada um copia do outro. O que está dando certo? É o reteté? O que está dando? É isso? Então, pô, meu irmão, eu tenho a quem copiar. O meu modelo é o Evangelho do Senhor Jesus. Paulo disse assim, eu não aprendi de homem nenhum, mas foi o Senhor pela revelação do Espírito Santo. Aleluia. O Evangelho não é 2 mais 2 é 4, não. Jesus disse, eu e o Pai não somos 2, somos um. E aquele que vive esse Evangelho, se você andar em comunhão com Deus, o mundo não vai te entender jamais. Porque Deus, cada dia que passa, tem algo novo para a sua igreja. Aleluia. Todo dia o Senhor tem comida nova. Todo dia o Senhor tem uma porção. Todo dia o Senhor tem algo para nos ensinar. Igreja não pode ser a mesmice. Alguém levanta a mão e começa a bailar, sambar. Alguém levanta a mão e começa a rodopiar. Para com isso. Cristianismo é algo tão glorioso. Paulo disse que muitos estavam passando. No verso 6 ele disse, eu fico impressionado, esse maravilha que ele está admirado. Eu estou admirado que tão depressa passasse daquele que chamou desta graça para outro evangelho que não é outro. É uma confusão que se apresenta por aí. Não é outro evangelho, não. É um evangelho misturado. E muitos te inquietam querendo transtornar o evangelho que um dia nós recebemos do Senhor. Meu irmão, uma das coisas que mais me alegra é que quem conheceu a Cristo, o que mais me alegra é aqueles que têm a raiz do evangelho do Senhor. Nunca mais ele vai ouvir outra voz. Nunca mais ele vai ouvir outra voz. Ele tem convicção, ele tem certeza. Eu sei quem falou comigo. Eu sei quem um dia me revelou esta graça. Agora, se você vive dentro da igreja
e não tem isso, você fica admirado que tem pessoas, meus amados, que para ele a maior alegria é exatamente esse modelo que hoje está instalado por aí. Para eles é isso. É um dia poder dançar, é um dia ele ouvir uma revelação, uma visão, uma profecia. Mais ou menos assim. Eu vim aqui hoje buscar um analgésico para minha dor, para meu mal. Ô pastor, tem um analgésico? Eu não quero remédio que cure, eu quero o que dá uma sensação de alívio. É isso que o povo está querendo. Sensação de alívio. Mas o Senhor tem um remédio certo para nós. Talvez o remédio não é o analgésico, não. É a operação, é a cirurgia. Ele vai arrancar o câncer do pecado pela raiz. Ele vai mostrar o que nós precisamos fazer. Portanto, tem dia que você vai entrar aqui e chorar de alegria, mas tem dia que você vai chorar de dor, sentindo Deus falar, e você dizer: meu Deus, eu preciso mudar. Aleluia! E eu sinto Deus falar com alguém que essa noite é noite de mudança. É noite de mudança. Aleluia. Verso 8: mas ainda que nós, ou mesmo anjo, que venha dos céus, pode ser do céu, de onde vier, vos anuncie outro evangelho além do que já está posto, é anátema. Evangelho que não muda, meu amado. Evangelho que não mexe lá nas raízes. Porque eu entendo que o evangelho é isso. Uma noite, ou um dia, ou um momento que você vem, Deus vai falar contigo diferente. E se tem algo em nossa vida que precisa ser removido, não é o analgésico que vai tirar, não. É a cirurgia que Deus vai operar. De maneira que você vai chorar dizendo: meu Deus, eu tenho que abandonar, tenho. Eu tenho que largar essa prática, tenho. Senhor, é isso que está me impedindo, é isso. E você vai voltar atrás. E você vai pedir misericórdia. E você vai pedir a intervenção do Espírito Santo. E eu tenho certeza que, apesar da dor, da luta. Quando eu estou falando dor, de luta, é que muitas vezes a obra do Espírito Santo mexe com minha irmã, que você tem que fazer um concerto com seu marido, que você tem que fazer um concerto com Deus, na sua maneira de vestir, na sua maneira de calçar, na sua maneira de andar, no seu comportamento como marido, como um cristão. O próprio Espírito de Deus vai falando. O próprio Espírito de Deus vai mostrando aonde está ali a necessidade de mudar, para que Ele possa operar na nossa vida. O Evangelho não se limita somente no que eu falo. Se fosse apenas o que eu falo, nós sairíamos daqui praticamente reduzido a quase nada. Mas eu creio na intervenção do Espírito Santo. Porque esta palavra, ela vai em juntas e medulas, e ela é capaz de discernir intenção e pensamento do coração. Vai lá e opera aonde há necessidade da operação. Uma certa vez eu estava pregando aqui, e um irmão sentado aí no banco, ele ouviu eu falar assim, citando o nome dele. Eu não vou citar por uma questão pessoal, mas ele ouviu eu citando o nome dele e dizendo assim: conserta a sua vida. E aí ele escondia, e quanto mais ele escondia, mas ele ouvia da minha boca. Eu nunca falei isso, nunca falei. Conserta, irmão fulano de tal, porque o que você está fazendo, Deus não se agrada.
E ele escondeu. Chegou uma hora que ele não aguentou, levantou e veio aqui na frente. Eu nunca falei isso, citando o nome de pessoa, mas ele ouviu. E aí? É que Deus sabe. A sua palavra é veloz. A sua palavra tem poder. E quando Deus quer falar com João, com a Maria, e quando Deus quer falar com Joaquim, com Pedro, com Antônio, Ele fala. Ele fala. Aleluia. Aqui entre nós tem um irmão que está doente. O Senhor me revela isso. Um irmão que está com um câncer muito mal, muito doente. E se você não fizer um concerto com Deus, o teu câncer, essa doença é para a tua morte. Mas se você fizer um concerto com Deus, meu irmão, Deus te levantará deste mal. Ouça a voz do Espírito Santo. Ele está aqui para fazer a obra. No versículo 10 o texto diz: porque sou eu que estou persuadindo os homens ou a Deus? Ou procuro eu agradar aos homens? Se eu faço isso, disse o apóstolo Paulo, eu não sou servo de Deus. Eu não faço. Meu irmão, uma das coisas que eu faço é subir aqui desprovido de qualquer sentimento de ninguém. Eu fecho os olhos, eu não estou vendo ninguém. Eu faço como João Batista, quando perguntaram para ele: quem é você? Ele escondeu atrás de algo e disse: eu sou uma voz. Eu creio nesta voz que está aqui para operar entre nós. Eu creio nesta voz, aleluia. O evangelho que pregamos não foi copiado de João, de Antônio, de ninguém. Nós não podemos pegar, e principalmente esse evangelho que está por aí, maculado, manchado com as coisas desta vida, com adultério. As mãos desses homens estão sujas de dinheiro, suja do pecado. A mão deste povo está manchada. Eles não têm mais comunhão com Deus. É um barulho. Às vezes eu fico pensando, olhando determinada situação, o indivíduo desdobra, ele pula, ele é capaz de fazer um verdadeiro marabalismo em cima do púlpito para tentar chamar atenção. Eu não estou preocupado com isso. Minha posição é essa. Eu quero que Deus, Ele faça você sentir. Ainda que você esconda atrás do banco, mas o Senhor vai te achar. O Senhor vai te achar. E você vai sentir Deus falar com você. Aonde você se encontra, a mão do Senhor vai operar. Não há nada oculto aos olhos dele. Ele conhece o pensamento e a intenção de cada coração. Meu irmão, minha irmã, é hora de nós voltarmos para o Senhor. Você está preocupado em agradar a alguém? Você quer seguir o curso da multidão? Você quer ir exatamente como eles fazem? Não. Nós andamos na contramão da história. O mundo vai para lá, nós vamos vir exatamente ao contrário. A nossa comunhão com Deus tem que ser completamente nós com Deus. Nós não podemos sair daqui, meus amados, cansados de uma religião, cansados de um beabá, cansados de uma profecia, de uma revelação, só para encher linguiça. Não, de maneira alguma. Nós temos que sair daqui dizendo: Jesus, fala que eu quero ouvir tua voz. Fala que eu quero ouvir tua voz. Quem é que quer ouvir a voz do Espírito Santo?
Fala que eu quero consertar minha vida. Fala, Senhor. E eu tenho certeza que nós não vamos voltar com as mãos vazias. Deus nos chamou para ser diferentes. A igreja de Cristo não é a mesma igreja que está aí, não. A igreja de Cristo está passando no meio desta sujeira para sair de lá fora, como um lírio, limpa e perfumada pela unção do Espírito Santo. Alabaia, se canta, alabaia. Eu creio nesta palavra, eu creio neste Deus que está aqui para fazer a obra. Meu irmão, minha irmã, nós estamos nos conformando, como diz Romanos capítulo 12, não vos conformeis com este mundo. Há muita gente que está dizendo, não, mas evangelho tudo é a mesma coisa. Não é não, não é a mesma coisa. Pastor, tudo é a mesma coisa. Não, não é a mesma coisa, você está enganado. Igreja, tudo é a mesma coisa, você está enganado. Quem serve a Deus procura ouvir a voz daquele que é Senhor da nossa vida. Nós não podemos ser movidos somente pelas coisas que os olhos veem, que a carne sente. Você precisa ser movido por algo aqui dentro, que faz você sentir a sua miséria, que faz você sentir a necessidade de uma nova criatura, de um novo homem, de uma nova mulher, de um novo encontro com o Senhor. Curva a cabeça aí onde você está, fecha os olhos. Eu creio que tu está aqui, Senhor. Eu creio que tu está aqui, meu Deus. Não nos deixe entrar pelo caminho da mesmice. Uricanta lavalaia. Não deixe entrar pelo caminho das mesmas coisas, porque o Senhor tem algo novo para operar. Oh, Espírito Santo, toma nossa vida nas tuas mãos, meu Deus. Ajuda a tua igreja. Fala com este irmão e com esta irmã, meu Deus, para que teu nome seja glorificado, Pai. Senhor, nós queremos sentir tua presença. Nós queremos sentir tua presença. Nós queremos sentir, meu Deus, a mudança em nossa vida. Perdoa, 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 Senhor, e nos ajuda, meu Deus, em nome de Jesus. Aleluia.